Olá, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão e gostaria de usar este primeiro espaço para convidá-los a fazerem as suas inscrições, os que ainda não são inscritos. Os que já são inscritos a estarem visualizando, deixando like, tecendo comentário, não é? Ano 2021, talvez muitas coisas que talvez vocês queiram ouvir, e para que a gente possa ter aí um norte, a gente só vai ter esta compreensão por vocês mesmos, não é? E a palavra para reflexão nesta manhã é Isaías capítulo 7, versículo 14, não é? Que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando a gente para analisar este tempo que eu falei para vocês, comecei abordando ontem, né? De período festivo mesmo, Natal, nascimento da criança, menino Jesus, depois o próprio Ano Novo, a passagem de ano, né? Ainda falei que o Brasil só começa a funcionar depois do Carnaval, então depois de fevereiro, mas parece-me que há uma proposta de jogar o Carnaval para o meio do ano. Então tente imaginar aí qual será a dimensão do país nesta perturbação de um Carnaval que terá aí sua festa mesmo, não é? No meio do ano. Então tudo vai ser plena bagunça mesmo, não tem como a gente pensar de outra maneira. Mas falando bem acerca desse período festivo, ontem ainda falei com vocês, graças a Deus sobrevivemos a estas 2 semanas, né, ditas período festivo, passagem Natal, né, e passagem de ano. Mas me vem uma questãozinha. O menino nasceu, o ano envelheceu, o novo ano chegou, e a questãozinha é: os nossos hábitos ainda continuam velhos? Porque se o ano é novo, com certeza deve ter hábitos novos. A pandemia ainda é a do ano passado, senão que ela está vindo aí com uma mutaçãozinha de contágio maior ainda, mas é do ano passado. E aí, para a nossa vida como cristão, como servo de Deus, o nosso caráter ele já foi transformado, porque se o ano é novo, novos hábitos, então caráter novo. Será que a gente já teve o caráter transformado? As nossas atitudes, elas já foram renovadas também? Porque se o ano é novo, então devemos compreender que tudo deve se fazer novo. Por exemplo, tem uma passagem bíblica que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se nós, de fato, somos cristãos, e se a gente conseguiu compreender esta passagem de 2020 para 2021, ainda que com muitos problemas, muitas polêmicas, né? Muita intervenção da segurança pública e assim por diante, devemos compreender que também, se o ano é novo, tudo em nós tem que trazer uma compreensão do novo, não é? Será que a nossa mente ela foi renovada? Será que ainda a gente não usou deste tempo de período festivo, né, nesta quinzena última aí, para perceber que este tempo de festividade ele trouxe mais um entorpecimento, um torpor e uma utopia fantasiosa de que tudo vai começar bem, porque a gente começou aí com um menino que nasceu, com o ano que envelheceu, o ano novo que chegou, não é? Será que de fato isto está acontecendo nas nossas vidas para que possamos ter uma pauta nova, uma nova ética, uma nova postura, um novo caráter
novas atitudes, uma consciência nova? Ou será que a nossa consciência ela foi tomada neste período festivo para trazer tão somente este entorpecimento para passarmos festejando e sabendo que nenhuma atitude nossa mudou ou foi transformada? A impiedade continua com o mesmo nome e com a mesma prática de impiedade. A injustiça social é a mesma. E assim muitos de nós achamos que pelo espírito natalino alguns corações se fazem melhor, porque a gente fez uma cesta básica, uma cesta natalina, ou deu uma roupa para alguém, mesmo usada, talvez até nova. Mas será que tudo isto, de fato, nos favorece para melhor ou para pior? Porque parece-me que é somente nesse período festivo que a gente é tomado deste aspecto filantrópico. E parece-me também que passa-se este ano, a gente esquece tudo que se fez e aí vamos novamente seguir a vida e se quem tem que brigar vai brigar, quem tem que fazer outra coisa errada vai fazer outra coisa errada. E a igreja ela tem que compreender que não existe ano novo. O ano novo foi aquele que a Bíblia diz como ano aceitável do Senhor, foi quando você aceitou a Jesus mesmo. E o que nós temos que trazer é a pauta de que estamos aqui para celebrar e adorar o nome santo do Senhor da mesma forma e tirando toda a utopia, todo o torpor, todo o entorpecimento deste período festivo, toda a fantasia, e sabendo que nada disto favoreceu para melhor em nossas vidas, pode ter favorecido para pior, caso algum cristão tenha, por exemplo, feito extravagância, bebendo e comendo excessivamente. E assim, devemos compreender, Paulo está falando para os crentes de Coríntios, quando ele está falando sobre a ceia, ele fala que quando a igreja se reúne, quando o povo de Deus se reúne, deve se reunir para melhor e não para pior, não é? Capítulo 11 de 1 Coríntios está nos trazendo esta proposta. Agora, o Cristo que nasceu 25 de dezembro, ele já cresceu na sua vida? Ele já te amadureceu? Ele te fez perceber que, na verdade, tudo foi um faz de conta? De fato, ele é aquela criança que nasceu e que vai nascer no próximo Natal, porque é o menino Jesus e, com isto, permite a nossa infantilidade contínua também. Porque, como vocês sabem, eu tenho uma dificuldade muito grande com o Natal. Não sou contra quem celebra, mas em particular, eu passo em meio de pessoas que estão celebrando também, com família, assim por diante, mas eu vejo muito a encenação barata e de baixo orçamento nesse período de Natal. Porque a gente reúne ali e muitos choram, e quando a gente faz oração em detrimento daquele período, alguns se derramam em lágrimas e tudo mais, mas o menino que nasce, mas não cresce, não é o Cristo que nasceu e cresceu e tornou-se adulto e foi tentado e foi aprovado como um homem perfeito e que cumpriu todas as exigências da lei em nosso lugar, dando-nos a possibilidade de sermos reputados como justos e justificados, trazendo o conceito de que a nossa fé, ela é a lei descansando em Deus. A fé cristã, ela não se faz com presépios. Mas a fé cristã é a atitude de quem creu no sacrifício do Filho de Deus, do sangue derramado, da ressurreição que aconteceu e da sua restituição de glória, que está à destra de Deus, não é? Foi restituído na eternidade com Deus para proporcionar vida eterna para cada um de nós. Ele não precisava vir a este mundo, ele não precisava vencer a morte, ele não precisava ser homem perfeito, e tudo isso ele fez por você. Ele fez nascendo, sim.
mas ele fez crescendo também. E se a proposta é ser cristão, é imitador de Cristo, tudo aquilo que ele fez, você tem que fazer também. Ele nasceu, logo nascemos. Ele cresceu, logo crescemos. Ele amadureceu, logo amadureceremos também. Ele teve consciência de tudo quanto estava fazendo, logo devemos ter consciência também. Fé cristã não é utopia, mas realidade latente na vida dos que de fato servem o Cristo da cruz, que venceu e que triunfou, não para si mesmo, mas venceu e triunfou para cada um de nós, venceu e triunfou para você, para mim, não é? E quando ele vence e triunfa, e quando ele se entrega em sacrifício, ele está trazendo isto para aquilo que nós chamamos para nossa propiciação, para nossa remissão, para nossa redenção, para nossa justificação, para nossa santificação e para nossa regeneração, é o que a Bíblia está falando. Fé cristã se faz com adoração que acontece continuamente em espírito e em verdade. Caso de fato a gente perdeu o foco da adoração, e nesse contexto eu já falei para vocês o conceito adorar em espírito e em verdade, né? Adorar de forma verdadeira no Espírito Santo é a melhor tradução, mais próximo dos originais mesmo. A fé cristã, ela te traz ou te chama para esse conceito que também nós chamamos de metanoia, ou mudança mental, mudança de postura, né? Nous é mente, mudança de pensamentos, mudança de comportamento. E o verdadeiro adorador, ele cai dentro desse conceito de que ele é alguém que nunca vai trazer a mesma adoração duas vezes a Deus, porque cada vez que ele se prostra ante Deus, é um sacrifício diferente e tem que ser um sacrifício melhor, é um sacrifício que exalta e glorifica o nome do Senhor. E assim, quando a gente cai para o campo da filosofia, aparece lá atrás mesmo, nos clássicos, não é? Um pensador chamado Heráclito, e ele diz que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas. Ou seja, você não pode banhar duas vezes nas águas de um mesmo rio. Mas ele continua propondo. E o próprio ser já mudou. Ou seja, se você concorda que, de fato, você não pode banhar duas vezes na água de um mesmo rio, você entrou naquela água, então se você entrar de novo já é outra água, ele está trazendo esta compreensão também que, assim como a água muda, como há uma outra água que vem também, é uma transformação, uma modificação daquele que está entrando na água. E ainda que alguns não creiam nesta possibilidade, porque é mera filosofia, não é? Eu traria isso para você. Se você pode banhar duas vezes na água do mesmo rio, tudo bem, é filosoficamente compreensível, porque a filosofia está aí para ser questionada, para ser batida também, não é? Mas aí quando já traz o segundo conceito, esse conceito ele tem que bater em cima de você mesmo. Se você encontra as mesmas águas do rio duas vezes, você não pode ser a mesma pessoa duas vezes. Não é que você está mudando de personalidade, mas você está mudando de postura. Você está se modificando cada vez. Então, o Cristo que nasceu, ele nasceu mesmo. Eu tenho dificuldade de chamar o menino Jesus, mas ele já vem como Cristo Messias, não é? Mas o menino Jesus que nasceu, ele já, como eu falei para vocês, ele já cresceu, ele já amadureceu, ele, falei ainda, teve as suas duas maiores idades, não é? 20 anos para ir à guerra e 30 anos como sacerdote, para ser o sacerdote da sua salvação. Já levou os seus pecados, já te justificou, já fez a propiciação pelos seus pecados, já te remiu, já te causou a sua redenção, já te santificou também e tem te chamado para uma vida de regeneração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e é o próprio Jesus outra vez aqui falando para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, mesmo que você não seja um cristão praticante, eu queria te trazer esta consciência de que a fé cristã ela é uma fé
que renova toda manhã. E mesmo que você não tenha o hábito de ir à igreja continuamente, tente compreender um aspecto mais espiritual, mesmo na sua própria vida secular, e tenha um amadurecimento para que não seja conduzido e nem engodado por nenhum tipo de fantasia ou de aspectos fantasiosos que mais traz um torpor, que mais traz aí para você mesmo uma fantasia e um aspecto mais teatral, de baixo orçamento, não é? E tenham consciência dos fatos, da realidade, da vida nua e crua, não é? E para os cristãos, compreendam, é tempo de a gente estar de joelhos ainda, porque a nossa batalha, ela ainda não está vencida por completo. Só seremos vencedores na totalidade ou quando partirmos para o Senhor, ou quando o Senhor voltar para cada um de nós, ou para a igreja como um todo. Com isto, quero deixar esta reflexão para vocês, meditem nisto, e que o Senhor possa vos abençoar rica e abundantemente neste início de ano, não é? E, mais uma vez, beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz, amados.